Everyone. Boa noite a todos. Wow, it's been 3 years since I came here. Faz 3 anos que eu vim aqui. Feels like a long time ago. Faz muito tempo. But I heard there's a lot of good news for Porto Alegre. Mas eu escutei que tem uma outra boa notícia para Porto Alegre. Yeah. You have new land. Vocês têm um novo terreno. See, yes. So we, because the Tachi's Samonim's sister is in New York. Porque a irmã da missionária Tati está em Nova York. Our New York brothers and sisters have heard a lot of news about Porto Alegre. Então os irmãos de Nova York escutaram muitas notícias novas sobre Porto Alegre. Yeah, so we're very thankful to see how God is working here. É muito gratificante ver como Deus tem trabalhado. So today I want to read from Matthew chapter 14. Hoje eu quero ler Mateus capítulo 14. Matthew chapter 14, Mateus 14, starting from verse 22. do versículo 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? And when they were come into the ship, the wind ceased. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. And when... Oh yeah, we just read up to verse 33, sorry. Nós lemos até o versículo 33. If I get too excited, I'll just end up reading the whole chapter, so... Então eu quase li todo o capítulo, né? Do you know this story very well? Vocês conhecem bem essa história? See. But I have a few questions. Então eu tenho algumas perguntas. How well do you know this story? Quão bem vocês conhecem essa história? So there's going to be some testing, okay? Então vai ter algumas perguntas na Alright. prova. First question. Primeira pergunta: How far did Peter walk from the boat? quão longe Pedro andou do barco? Qual a distância? Okay, we have two pastors in the front right here. Nós temos 2 pastores sentados aqui na frente. So we have one pastor from Uruguay. Um pastor é do Uruguai. And we have one pastor all the way from Sao Paulo. E um é de São Paulo. Right?
So now that's question number 1. Então, vamos fazer a primeira pergunta. Question number 2. Tá, essa foi a primeira, agora a segunda. So we know that Peter started to sink, right? Nós sabemos que Pedro começou a afundar. So how did they get back to the boat? Então, como ele conseguiu voltar para o barco? Because Peter was sinking, right? Então, Pedro estava se afogando, né? Estava afundando. He was walking, hey Jesus. Ele estava dando, oh, Jesus. And then he goes, oh. Aí, de repente, oh. No. Oh. And then he started to sink, like, oh. E ele começou a afundar. So how did they get back? Então, como ele voltou? Did Jesus drag him? Jesus arrastou ele? Did Jesus carry him? Jesus o carregou? How? Como? So these are 2 questions. Então, tem duas perguntas. So we're going to first ask the pastor from Uruguay. Então, primeiramente, vamos perguntar ao pastor do Uruguai. So question number 1. Pergunta número 1. How far did they go? Quão longe ele foi? Até o vento soprar. Okay. Pastor from Sao Paulo. How far did they go? Quão longe eles foram? Not. 많이 멀리 안 갔어요. Not far? Not far. Okay, so the pastor from Uruguay says the wind didn't start until they started walking. É? The wind É. didn't blow until they started walking. Tá, então o pastor do Uruguai falou o quê? Que eles estavam andando e enquanto eles andavam não estava ventando. É? Tempestade. 그 바람 부를 때까지 그렇게 이야기했다고. Okay, so everybody thinks that he walked until the wind started blowing, right? Então todos vocês acham que ele estava andando até começar a ventar. See. So how many minutes was that? How long was that? Tá, então quanto tempo isso durou? Quantos minutos? Right away? Right away? É. So as soon as he got down, it's like, hey Jesus, like this. Então foi ele, oh Jesus, e de repente começou a ventar? No. So let's say, for example, Tá, então um exemplo. he walked all the way to where the TV is. Ele andou até onde está a televisão. So now they have to get back. E agora ele tem que voltar. So how did they get back? Então como ele voltou? In what way? É direto? Pastor from Uruguay. Oh, they walked over there. Peter's sinking, but they come back to the boat. How did they come back to the boat? Did Jesus grab his hands like this, and he's under the water, and dragging him like a suitcase? Então, quando o Pedro foi até lá e ele voltou para o barco, como ele voltou? Quando ele estava afogando, Jesus pegou na mão dele e carregou como se estivesse carregando uma mala? When I asked this question in Paraguay, quando eu fiz essa pergunta no Paraguai, the brothers thought that Jesus picked him up and carried him all the way to the boat. Os irmãos disseram, Jesus pegou, agarrou Pedro e o carregou até o barco. Like a suitcase? 손 잡았대요. I know, like a suitcase, right? Como uma mala? No? Não, como uma mala? 자식처럼, like a son. I know that, but was Peter in the water or was Peter walking on the water? Mas o Pedro continuou afundado ou ele começou a andar na água? Walking. Walking? Yeah. Are you sure? Tem certeza? Okay. Now Pastor from Sao Paulo. Now, do you also believe that Peter walked back, right? Então, você sabe, né, que Pedro andou. Okay, you think so? Yeah, you say yes.
Sim, você disse sim. So what is your proof? What is your evidence? Então, qual a sua prova? Qual a sua evidência? Okay, you can't just throw faith everywhere, okay? Você não pode jogar fé assim em qualquer lugar. That's one problem with our church. Everything is, if they don't know the answer, they just say faith. Tá, o problema da nossa igreja é, não sabem a resposta, então é pela fé. They just say, oh, I don't have money for this month's rent. What are you going to do? Oh, faith. Ah, eu não tenho dinheiro pro aluguel desse mês, então o que você vai fazer? Ah, pela fé. Oh, by grace. Ou pela graça. Right? So our church has this kind of problem. A nossa igreja tem esse probleminha, né? I want you to go deeper than that. Eu quero que vocês se aprofundem. Because if you don't know, Porque se vocês não souberem, then you can't have faith. então vocês não conseguem If ter you fé. just throw faith and faith and faith and faith and faith and faith, then it's not real faith. Então se vocês jogarem fé, 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 fé em qualquer lugar, isso não é verdadeira fé. So I ask you, what is faith then? Então- Pastor from Sao Paulo. Pastor de São Paulo, o que é fé? 하나님의 말씀이 okay, believe the word of God. Crê na palavra de Deus, Is this right? certo? So why nobody's confident anymore, huh? Ninguém mais tem certeza de nada. What? 그 히브리서 11장 to be sure about the thing Things you you don't don't see. Yeah. Yeah. That is the number one problem. É, esse é o problema número 1. People think that faith is whatever I don't see, just believe it. Pensa que fé é qualquer coisa assim, mas eu não enxergo e creio. No, faith is the evidence Fé é a evidência, é a certeza that the word of God has already been fulfilled even though I don't see it. That's what that verse means. que a palavra de Deus já foi cumprida, mesmo que eu não enxergue. So that means like if God says I'm righteous, Então, se Deus diz que eu sou justo, right? But I sin every day. e mesmo eu pecando todos os dias, But the word of God surely says I'm righteous. mas com certeza a palavra de Deus diz que eu sou justo. So even though I don't see a righteous image, but if the word of God says I'm righteous, then I am righteous. Então, mesmo que eu não veja justiça em mim mesmo, mas se a palavra de Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Okay? Everybody understand? Tudo bem? Todo mundo. It's not just you don't see it, okay? Não é simplesmente, eu não enxergo. Understand? Entenderam? Yeah. So let's think about this. Então vamos pensar, Look at a couple examples. vamos dar alguns exemplos. Okay, let's look at John chapter 14. João capítulo 14. John chapter 14. João 14. Ready? Verse 2. Versículo 2. John chapter 14 verse 2 says, João capítulo 14, versículo 2 está escrito: "In my Father's house are many mansions. Na If ca- it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Okay? So, what does that mean? Jesus prepared a place for us. Então isso quer dizer que quer dizer isso, que Jesus vai preparar um lugar para nós? No, what does it mean? I'm asking. Não, eu quero saber o que isso significa. It's prepared. What is Everything. prepared? O que está preparado? Everything we need. Okay. From Sao Paulo is my translator during English camp. Sister, was it Lumi? Irmã Lume, a minha tradutora de São Paulo. Today is Persecute Sao Paulo Day. Hoje é dia de perseguição a São Paulo. Okay. Huh? Who said amen? What? What is it? Mansion. So nice big house, É uma boa casa, uma mansão. right?
So we have a sister who sings from Sao Paulo. Tem uma irmã que canta que é lá de São Paulo. We're waiting. Estamos esperando. What are you asking? See, Sao Paulo doesn't even listen to the question. Olha, São Paulo nem escuta a pergunta. Okay, it's a big problem right now. É um grande problema. But don't worry. Tá, não se I also preocupe. brought some people from New York. Eu também trouxe algumas pessoas de Nova York. Yes. So I'm gonna ask my brother Chris because he has my DNA. O meu irmão Chris, porque ele tem o meu DNA. I go to prepare a place for you, right? Pois vou preparar-vos lugar. Lugar. Lugar is place, right? Lugar é place, Yes. né? Yes. So what does this mean? Place. Então o que isso significa lugar? A place to live. Place to live? Where? In Porto Alegre? Onde? Em Porto Alegre? In the heaven. Okay, listen very carefully. Tá, escutem Now, atenciosamente. The answer I give you, A resposta que eu lhes dou, because I am also human, porque eu também sou ser humano, could be wrong. pode estar errada. And if I'm wrong, E se eu estiver errado, when we go to heaven, quando a gente for pro céu, I'll give you permission to beat me as repayment, okay? vocês podem me bater por recompensa, por ter respondido errado. Okay? All Tá? right. So what I'm thinking is, Então, o que eu acho, yes, God prepared a place for us a place for us in heaven, right? sim, Deus preparou um lugar pra gente no céu. But think about this then. Mas pensem, If there's a place in heaven for me, se há um lugar no céu pra mim, that means also there is a place in God's heart for me where I am right now. então também existe um lugar no coração de Deus para eu estar agora. Because if I'm not thinking of you, Porque se ele não estiver pensando na then gente, why would I prepare something for you? então por que? Se eu não pensasse em você, por que eu prepararia algo por vocês? That means if God has prepared a place for me, by Sim. my name, for Pastor Terry, Se Deus preparou algo para mim, para o pastor Terry, that means in God's plans, isso significa que no plano de Deus, in God's mind, na mente de Deus, in God's heart, no coração de Deus, every day in God's thoughts, there is a place for me in there. todos os dias no pensamento de Deus há um lugar para mim, Isn't it? certo? See? So I thought about this. Então eu pensei, If God prepared a place for me, se Deus preparou um lugar para mim, what does it say? o que diz? Verse 3. Versículo Okay, 3. so let's read it together. Verse Vamos 3. ler juntos o versículo 3. Everybody ready? Todo mundo tá pronto? 3, 3, 2, 2, 1, 1. go. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. So what does that mean? O que isso significa? If God has a place for me, Se Deus tem um lugar para mim, that means God is gonna come get me. isso significa que Deus vai vir me pegar And then God's gonna lead me e vai me conduzir to where? para onde? To that place that God prepared for me. Para aquele lugar que Deus preparou para mim, Right? certo? So this is amazing for me. Isso é incrível para mim. For example, Por exemplo, when Jesus met Peter, quando Jesus se encontrou com Pedro, Peter was fishing. Pedro estava pescando. He caught nothing, Ele não conseguiu pegar nada, right? certo? And then he met Jesus. E depois ele se encontrou com Jesus. And when he met Jesus, Jesus says, "Follow me, I will make you a fisher of men." E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse: siga-me e eu te tornarei um pescador de homens. So two things. Então, duas coisas. Why did Jesus go to Peter's boat? He could have went to many different boats, but he went to Peter's boat. Por que Jesus foi justo para o barco de Pedro? Ele poderia ter ido para inúmeros outros barcos. But why did he go to Peter's boat? Mas por que Jesus foi justo para o barco de Pedro? Because in the heart of God, in the plan of God, in the heart of Jesus, there is a place for Peter. Now he's going to go get him.
Porque no coração de Deus tinha Pedro, que ele estava indo agora buscá-lo. Right? Certo? So, in order to get him, Então, para pegá-lo, what did Jesus have to do? o que Jesus tinha que fazer? Jesus had to tell the fish, do not go into Peter's net. Jesus teve que dizer para os peixes não entrarem nas redes de Pedro. Understand? Certo? Entendem? It was not by accident. E não foi por acaso. Jesus wants Peter to follow him. Jesus queria que Pedro o seguisse. So then in order to that to happen, Jesus made it so Peter had no hope anywhere else. He failed. Então, para que isso acontecesse, Jesus fez com que Pedro fracassasse sem conseguir pegar nada. Why? Por quê? Because if he goes and he's a successful fisher, he'll die as a fisherman. Se Pedro ele conseguisse pegar muitos peixes, ele simplesmente morreria como um pescador bom. But then God says, no, I have a better place for you. Mas Jesus deu um lugar ruim para ele. And in the place I have for you, Mas no lugar que Jesus disse, o lugar que eu preparei para você, thousands of people are going to receive salvation through you. milhares de pessoas receberão salvação através de você. I'm going to start churches through you. Eu vou iniciar igrejas através de você. Now, all of this was already in Jesus' mind. Todas essas coisas já estavam na mente de Jesus. So then Jesus waited. Então Jesus esperou. Now it's time. Agora é hora. Peter, you're going to come with me now. Agora, Pedro, você tem que me seguir. Oh, but I'm fishing. Mas eu tô pescando. No more fish. Sem peixe. And the fish saw, oh, that's Peter's net. E os peixes viram, olha, é a rede de Pedro. Jesus said, we can't go in there. E Jesus falou que a gente não pode ir nessa rede. Let's go to Zebediah's net over here. Vamos lá morrer na rede do outro ali. So all night he doesn't catch fish. And Peter's like, why am I not catching fish? E todo mundo estava conseguindo pescar peixe. Pedro estava, porque eu não consigo pescar nada. I've been doing this for like 20 years. Faz 20 anos que eu estou fazendo isso. I've never not caught one, at least 5 or 10. Mas eu nunca deixei de pescar um peixe sequer. Pelo menos 5 ou 10 peixes eu pegava. But none? Mas nenhum. Not even a baby one? Nem um bebezinho peixe. And then he met Jesus. E aí ele se encontrou com Jesus. And then Jesus did something amazing. E Jesus disse algo incrível. You know what he did? Sabe o que ele fez? He said, Ele disse, I will make you a fisher of men. eu te tornarei pescador de homens. Do you know why you're saying amen? Sabe por que vocês estão dizendo amém? I don't think you know why you're saying amen. You're saying amen because I said it dramatically. E vocês estão dizendo amém porque eu contei essa história dramaticamente. Yeah, so I said, and then he said, I will make you a fisher of men. So automatically you think, oh, now it's time for amen. Amen. Então eu falei para vocês, eu te tornarei pescador de homens. Aí vocês perceberam, é hora de eu dizer amém. But I want you to think a little bit more before you say amen. Mas se vocês pensarem um pouco mais antes de dizerem amém, This is very important. isso é muito importante. So if Jesus has prepared a place for Peter, Se Jesus preparou um lugar para Pedro, but he said to Peter, e ele disse para Pedro, I will make you a fisher of men. eu te tornarei pescador de homens. Why did Jesus say it? Why did Jesus say that? Mas por que Jesus disse isso? Let's think about it a little bit. Vamos pensar um pouco. Now, who thinks they have an idea? Eu acho que vocês estão tendo uma ideia. 교회를 만들기 위해서 베드로 선택받았습니다. 선택받는데, that's right. He was chosen. Sim, ele foi escolhido. But why did Jesus say? Why did he speak it out? Mas por que Jesus falou? What was the specific reason that he said what he said? Mas qual foi o exato motivo de Jesus ter dito o que disse? Preach the gospel. All right, so we're not going to get the answer tonight, so I'm just going to give it to you. Sim, vocês não vão conseguir responder o que eu quero ouvir. After some time,
Depois de um tempo, they caught Jesus and they were going to crucify Jesus, right? eles pegaram a Pedro quando Jesus estava sendo crucificado, não é? Yes? Não é? Yes? Now, what did Peter do? Então o que Pedro fez? He denied Jesus 3 times, Ele negou a Jesus 3 vezes, right? certo? First time, I don't know him. Primeiro, eu não o conheço. Yes, you do. Sim, você conhece. No, I don't know him. Não conheço não. Yes, you do. Sim, você conhece. I said, beep, 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 beep. I don't know him. E eu disse que não conheço. This is church, so I cannot say what he said. Então, isso aqui é uma igreja, então eu não posso dizer exatamente o que Pedro disse. And then what did he do? E o que ele fez? He threw away the gospel. Ele abandonou o evangelho. He said, I quit. Eu desisto. And he went to fishing again. E ele foi novamente pescar, Yes? não é? Now, 3 days later, E depois de 3 dias, Jesus resurrected. Jesus ressuscitou. Right? Tá, não é? Where did Jesus go? Onde que Jesus foi? To who? Para onde? Pedro e Nandeiro. Peter. Para Pedro. Why? Por quê? Why? Por quê? If it was me, Se fosse eu, Peter, come here. Pedro, vem cá. Yes, Jesus. Sim, Jesus. That would be me. Isso seria eu. Yeah. You too, right? Você também, né? Imagine. Imagina. Your husband deny you 3 times. Seu marido te nega 3 vezes. And then you get crucified by yourself. E você é crucificada sozinha. And then he throws all your clothes in the garbage and removes all your pictures and he just lives his own life by himself like a single man. E depois ele joga todas as suas roupas lá na lata do lixo e começa a andar como se fosse solteirão. And then you come back E aí você to volta. life. And what are you going to do? E então o que você vai fazer? Yes. She will crucify him, right? Ela vai crucificá-lo. Yes. Não é? For everyone. Pessoal, Jesus came back to Peter. Jesus voltou para Pedro. Why? Por quê? Because Porque he promised, ele prometeu: I will make you a fisher of men. eu te tornarei pescador So de that homens. means even though Peter fails, Isso significa que mesmo que Pedro tenha fracassado, Jesus has no choice. Jesus não tem escolha. By making the promise, Porque ele prometeu, he has to fulfill the promise. então ele tem que cumprir a sua promessa. Do you understand? Certo? So he has no other choice. Então Jesus não tinha outra escolha. As soon as he resurrects, Assim que ele ressuscitou, he has to go straight to Peter. ele foi diretamente para Pedro He has to remove Peter's condemnation. e ele tirou aquela condenação de Pedro. He has to remove Peter's darkness. Ele retirou aquela escuridão que estava em He Pedro. has to remove Peter's failure. Ele tinha que tirar aquela fraqueza de And Pedro. then E depois, he has to revive Peter's love for Jesus. ele tinha que reviver esse amor de Pedro para com Jesus. And then E depois, he has to give Peter faith. tinha que dar fé a Pedro. Now you can say amen. Agora vocês podem dizer amém. Okay? So everyone, why does God give us the promise? Então, porque Deus nos dá a promessa. Everyone, God works through the promise. Deus trabalha através da promessa. Why? Por quê? This is a very important thing we must understand about God. Isso é algo muito importante que nós devemos entender sobre Deus. The method of God is by promise. A matemática de Deus é pela promessa. Why? Por quê? Because if God makes the promise, who's responsible for fulfilling the promise? Se Deus dá a promessa, quem é o responsável para cumpri-la? It is the one who gave the promise. É aquele que deu a promessa. So he has to do it. Então ele tem
tem que He fazer. has an obligation to fulfill the promise. If he doesn't fulfill the promise, then God is a liar. Então Deus, se Ele promete, Ele tem que cumprir. Se Ele não cumpre, Ele é mentiroso. Let's take a look. Vamos ver aqui. Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1. We're going to do a little bit of Bible research here. Hoje vamos fazer umas pesquisas na Bíblia, vamos procurar na Bíblia Okay. algumas coisas. Genesis chapter 1, we're going to read verse 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Everybody ready? Todos acharam? And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. So it says, let us. Façamos. Façamos. Samos, amo, the A-M-O-S means we, right? Então, quando termina com A-M-O-S, amos quer dizer nós, Yes? não é? Do you know how I know? Sabe como eu sei? 7th grade Spanish. Eu, na 7ª série, aprendi espanhol. That's right. Right? So important thing is, Então, o importante it's not just God. não é somente Deus. There is a us. Existe o nós. Then who is the other? Quem é o outro que está com Deus? If you look at John chapter 1, Então, quando a gente vê em João capítulo 1, verse 1, what does it say? versículo 1, o que está escrito? Yes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Yes? Né? But let's look at verse 2. Versículo 2. The same was in the beginning with God. Ele estava no princípio com Deus. Yes? So Né? that means the us means who? God and the Word of God. Então, nós significa o quê? Deus e a palavra de Deus. Right? But Certo? verse 14, Então, mas o versículo 14, John chapter 1 verse 14 says what? e no versículo 14 de João 1 está escrito o quê? Let's read it together. Vamos ler juntos. Ready? 1, 2, 3 e Go. já! E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. So the Word became flesh. Então o verbo se fez carne. So what does this O mean? que isso significa? The Word is Jesus. O verbo é Jesus. Yes? Certo? But let's go back to Genesis chapter 1 now, Então vamos voltar para Gênesis 1, verse 26. versículo 26. So God is talking to who? Então Deus está falando com quem? Verse 26. Versículo 26. Hey, Jesus, Oh, Jesus, let us façamos make man o homem in our image, a nossa imagem, after our likeness. conforme a nossa semelhança. So what does this mean? E que isso significa? God gave Jesus a specific ministry. Deus deu para Jesus um ministério específico. What was Jesus' job? Qual era o trabalho de Jesus? To make man in God's image. Tornar o homem como a imagem de Deus. Yes? Entenderam? Now, look at this. It's very interesting. Isso é muito interessante. God told Adam and Eve what did he tell them? What did God say to Adam and O Eve? que Deus falou para Adão e Eva? Don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. If you eat it, you shall surely die. Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Yes? Certo? But he ate it. Mas eles comeram. Did he die? E eles morreram? No, he lived to be 928 years old. Não, senão eles não teriam ficado com 900 900, anos. yeah. Com 900 anos, né?
Right? certo? How is it that he didn't die? Então como que eles não morreram? And then the second thing, E tem uma segunda coisa. do you know Eve's first name? Sabe qual é o primeiro nome da You Eva? know she has two names. Ela tem dois nomes, There's the né? first name and the second name. Tem o primeiro nome e o segundo nome. You know what the first name is? Sabe o que é o primeiro nome? Woman. Mulher. So Adam was sleeping. Adão estava dormindo. God pulled out a rib Deus tirou uma costela dele and he thought about it. e ele pensou: Asado, no asado. But then he changed his mind and said, now we're going to make a woman. churrasco ou não? Ah, não. Aí ele colocou o nome mulher, Right? certo? So when the woman was made, E aí quando ele acordou a mulher já estava formada. and then Adam opened his eyes like, oh, I feel a little bit of surgery. Something's missing. Oh. E ele sentiu: ai, acho que eu passei por uma cirurgia, tá faltando alguma coisa em mim. But then he looks, there's a woman there. E quando ele olhou pro lado, tinha uma mulher. Oh. Oh! Now that's my interpretation. Tá, essa é a minha interpretação. That's not in the Bible. Não tá escrito isso na Bíblia. Okay, so Adam looks at the woman and goes, ha, woman. E Adão olhou para mulher, para ela e falou: ah, mulher! So the first relationship between Adam and Eve was, hey, woman. Então a primeira relação que houve entre Adão e Eva foi: ei, mulher! I love you, woman. Te amo, mulher! Woman, get over here. Mulher, vem cá! You didn't know? Vocês não The sabiam? original name was woman. O nome original da mulher It wasn't until after they sinned. foi After the sin, foi depois do pecado. then Adam gave her a new name. Depois do pecado é que Adão lhe deu um nome. Yes? Qual é? You understand? Entendem? Yeah, but what was the name? Então qual foi o nome? Eve. Eva. Eva. Right? Eva. Is that like the water? Water, Eva? É como o nome da água lá. Anyway, tem that's o- another question. So, Eve, right? Tá, Eva. What is the meaning of Eve? O que significa Eva? The mother of all living. A mãe de todas as pessoas. But I'm very curious. Mas o curioso Was Adam drinking alcohol? é que Adão estava bebendo álcool. Why did he name the woman mother of all living? It's because of her everybody has sin, and sin equals death. Então, e por que Adão deu esse nome para ela, mãe de todas as pessoas? Porque isso significa que todos têm pecado. E pecado significa o quê? Morte. No. Não é? Romans chapter 5 says what? O que Romanos capítulo 5 diz? Wherefore as by one man O pecado entrou por um só homem. sin entered into the world, E o pecado entrou no mundo. and death by sin. E todos morreram por causa do pecado. Yes? Não é? So why he named her mother of all living? Por que ele deu o nome nela de mãe de todos os seres humanos? He should have named her mother of all death. Hey, death woman. Hey, death mother, mother, death mother. Devia ter dado o nome de mãe de todos os mortos. Ou mãe morta, ou filha morta, ou não sei o que morta. No, Não? but there's something very important. Mas tem uma coisa muito importante. God calls Adam, Eve, and the serpent. Deus chamou Adão, Eva e a serpente. And what does he do? E o que ele fez? Adam, Adão, where are you? onde estás? Oh, I hid myself because I was naked. Ah, eu me escondi porque estava nu. Oh, he committed sin. Ah, você pecou. So now that he committed sin, what did Adam become? E agora que Adão pecou, o que ele se tornou? A sinner. Pecador. As a sinner, Como pecador, what else did he become? o que mais ele se His tornou? heart was filled with darkness, condemnation, fear. O coração dele estava cheio de medo, escuridão, condenação. See? Não é? Yes. Sim. But then God cannot sit still. Mas Deus não podia deixar assim. Whose job is it? De quem é esse trabalho? So God is righteous.
Deus é justo, Yes? não é? God is righteous. So the image of God. God told Jesus, let us make man after our image. Então Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, Yes? não é? So what happened? Então o que aconteceu? In Genesis Gênesis, chapter 3, capítulo 3, what happened? o que aconteceu? Verse 14. Versículo 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. So he cursed the serpent. Ele amaldiçoou a serpente. And he said he made the serpent enemy with the seed of the woman. E ele tornou a mulher e a serpente, a descendente da mulher, inimigos. But the woman does not have a seed. The man has the seed. Mas quem tem a semente não é a mulher, é o homem que tem semente. Right? Não é? But there's only one person born not from the seed of man, born only from a woman. Mas existe só uma pessoa que nasceu não pela semente do homem, mas nasceu somente através da mulher. Who is it? Quem é? It's Jesus. Jesus. So this is the first prophecy of Jesus. Então essa é a primeira profecia sobre Jesus. So God is saying, Então Deus está falando, Jesus is going to destroy sin. Jesus vai destruir o pecado. So guess what happened? Então o que aconteceu? God didn't need to kill Adam. Então Deus não podia matar Adão, Instead, mas ao contrário, God covered Adam with the skin of an animal. Deus cobriu Adão com a pele de um animal. What does that mean? O que isso That means significa? that animal died. Que esse animal morreu. So it was God who taught Adam and Eve about the offering. Então foi Deus quem falou para Adão e Eva sobre a oferta. And so then when Cain and Abel were going to give an offering to God, Então quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta diante de Deus, where did they get that idea to give an offering? de onde veio essa ideia deles ofertarem? It came from Veio de quem? Adam and Eve. Adão e Eva. Understand? Entenderam? So guess what? Então adivinhem. Adam and Eve were the first two people to believe in Jesus Christ as their Savior. Então Adão e Eva foram os primeiros seres viventes a acreditar em Jesus Cristo como Jesus, o seu Salvador. So that's why É por isso Adam named her the mother of all living. que Adão colocou o nome na Eva de mãe de todas as pessoas. They are the first gospel preachers. Haviam dois pregadores do evangelho. So for example, Então, por exemplo, Hebrews chapter 11, Hebreus capítulo 11. Hebrews chapter 11 verse 4. Hebreus 11:4. Hebrews chapter 11 verse 4. Hebreus 11:4. Let's read it together. Vamos ler juntos. Ready? 1, 2, 3 e já. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel was righteous Abel era justo by faith. pela fé. Where does faith come from? Essa fé veio de onde? Faith comes by hearing, A fé vem do ouvir. hearing by the word of God. Ouvir a palavra de Deus. See? So what did Abel believe? Então, no que Abel acreditou? This goat, this sheep that I'm offering isn't what's washing away my sin. Essa ovelha, essa cabra está lavando o meu pecado. It is what this sheep represents.
Mas ele não estava acreditando naquela ovelha que lavava seu pecado, mas no que ela representava. So the same way that this lamb dies for me, Assim como essa ovelha morreu por mim, this is how the Messiah is gonna die for me. é assim que o Messias vai vir e vai morrer por mim. And so when God looked at his faith, Então, quando Deus olhou para a fé dele, it was righteous. ele é justo, Yes? certo? Whose responsibility is it? De quem é essa responsabilidade? Jesus. De Jesus. So think about this, everyone. Então pensem, pessoal. If Peter is sinking, Então, se Pedro está afundando, let's look very carefully at that story. Remember, we read it just now. a gente acabou de ler, né, essa história. Se lembra? Peter says to Jesus, Jesus disse a Pedro: if it's you, se for você, then let me come to you. então Pedro disse a Jesus: se for você, então me deixa ir até você, Right? né? And what did Jesus say? Então o que Jesus disse? Come. Venha, Right? certo? So if he's walking, Então, enquanto ele estava andando, he loses faith and he starts to sink. ele perdeu a sua fé e começou a afundar, Right? certo? See? Certo? But guess what? Por quê? Who goes to him? Quem foi até ele? Jesus. Jesus. So what did Jesus do? O que Jesus fez? Jesus picks him up Jesus o levantou, and he gives him faith, deu-lhe fé and they both walk together. e into the boat. ambos andaram juntos, Right? certo? Because that's Jesus' responsibility. Porque essa é a responsabilidade de Jesus. In the Bible, Na Bíblia there's a law. existe a lei. If you see your neighbor's goat or your neighbor's ox or your neighbor's donkey fall into a pit, do not walk by like you don't see it. You have to go and you have to save it. Então, se você vê um animal do seu vizinho, alguma coisa afundando ou caído, você não pode fingir que não viu, mas você tem que ir lá e ajudá-lo, Yes? certo? Everyone, that's Jesus' heart. Pessoal, esse é o coração de Jesus. And Jesus, if he sees 99 sheep here, if Se- one's missing, Jesus cannot sit still. He has to go find that one sheep. Então, se Jesus vê 99 ovelhas aqui e uma estiver perdida, ele tem que ir buscar essa uma perdida. Yes? So everyone, Jesus is the author and the finisher of our faith. Então, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. So when I look at this story, to me it's so amazing. Então, essa história para mim é incrível. How many times have you started Quantas vezes vocês começaram? and in the middle of the promise, E no meio da promessa, you fall into the situation? vocês caíram na situação. It's so impossible. É impossível. And how many times have you given up? Quantas vezes vocês desistiram? Many times, right? Muitas vezes, não é? Me too. Eu também. What? Pastor, if it's you too, then how can you be preaching? Ai, pastor, se você desistiu, como você pode estar pregando? It's the same thing as a basketball coach. É a mesma coisa que um treinador de basquete. The basketball coach is fat and old, he cannot dunk anymore. O treinador de basquete é gordo e ele já não consegue mais fazer a cesta. But he can tell the other people what to do. Mas ele fala para os outros, vai lá e dá um, como é que chama aquele negócio na cesta do basquete? Everyone, I am a player coach. Eu sou um treinador de jogadores. I am playing at the same time I'm coaching. Eu planejo e treino. So I am also learning how to live spiritual life, same as you. Eu também aprendo a vida espiritual assim como vocês. So I make many mistakes. Eu também cometo muitos erros. So many times I gave up. Muitas vezes eu desisti. But you know another thing that Pastor Oksupar taught us? Mas uma outra coisa que o pastor Oxupar nos It ensinou was during a pastor's meeting é que many years durante ago. alguns anos atrás, quando teve reunião de ministros, And he talked about salt. ele falou sobre o sal. You like salt? Você gosta de sal? Especially on the churrascaria. Churrascaria, the asado, salt is the best. The meat, salt. Ah, tá. When Então, you barbecue, o sal na carne é o melhor, né? salt is magic. O sal é mágico, Yes? não é? Oh, love salt, Eu amo sal. right?
But everyone, Mas pessoal, there's another special characteristic of salt. mas também tem uma outra característica do sal. Do you know what it is? Sabe o que é? It's a preservative. Ela preserva. So a long time ago in the 1800s in America, Então, há alguns anos atrás, nos anos 80 nos Estados Unidos, and so before they had refrigerators, they didn't have coolers, so you have to travel, you need meat, and you have to make that meat last a long time, so you use a lot of salt and you make beef jerky. ah, tá. Então, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, como não tinha geladeira ainda, para poder conservar a carne, eles faziam tipo carne seca, né? O charque. What? Charque. Sharky. Charque. Sharky. Charque. All right, beef sharky. Okay. All right. We say jerky, you say sharky. Okay. A gente chama Alright. de jerky, vocês chamam de charque. Okay, it's not that bad. All right. Now, actually, Na verdade, if you look in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, se vocês verem Deuteronômios que está no Antigo Testamento, there's something called the salt of the covenant, tem algo sobre o sal, the pacto, like the salt of the covenant. o sal da aliança, Yeah, salt of the promesa. sal da promessa, da aliança. Okay? Yes? Tá? Somehow we'll understand, okay? Tá, então de alguma forma vocês vão entender. So what happens is, Então o que acontece? every time you give an offering, Toda vez que você dá uma oferta, every time you give a sacrifice, no matter what it is, it has to be sprinkled with salt. então em qualquer oferta que seja, você tem que salpicar o sal. Why? Por quê? Because in God's heart, Porque no coração de Deus, every promise toda promessa, is supposed to be forever. toda promessa deve ser para sempre. So guess what that means? Então, o que vocês acham que isso significa? You quit, right? Vocês já desistiram, Sometimes, né? how many promises have you quit? Quantas promessas vocês já desistiram? Okay, don't answer that question. Tá, não respondam essa pergunta. Answer in your heart. No seu coração somente. But you know what it says? That means Então, isso quer dizer, if you start to believe again, it Se- will work again. se você começar a acreditar de novo, Deus vai trabalhar de novo. Because when God gave you that promise, Porque quando Deus dá essa promessa, He sprinkled it with salt. Ele salpicou sal That nela. means He's going to keep it forever. Isso significa que isso vai durar para sempre. Amen? Amém? So that's why even though Peter quit, Então, mesmo que Pedro tenha desistido, but Jesus had to go to Peter. mas Jesus tinha que ir para Pedro. And Jesus had to change his heart again. E Jesus tinha que trocar Pedro tinha que trocar seu coração de novo. Why? Por quê? Because Jesus gave him the promise, I will make you a fisher of men. Porque Jesus, ele deu a promessa: eu te tornarei pescador de homens. Amen. It's Jesus' responsibility. É a responsabilidade de Jesus. You know, to me, one of the most saddest stories in the Bible is Judas Iscariot. Para mim, a história mais triste na Bíblia é sobre Judas Iscariotes. Do you know why? Sabem por quê? He betrayed Jesus and sold him, right? Porque ele traiu a Jesus e o vendeu. Yes? É isso? See? É? What? Judas Iscariot sold Jesus, right? Judas Iscariotes vendeu a Jesus, não é? Yes? And what did he do? E o que ele fez? He killed himself, right? Ele se matou. Suicido, right? Se suicidou. That's suicido, right? Is that right? Suicidou. Suicidou, right? I was close, right? É, quase, né? Right? Suicidou, all right? Now, what if Mas e se Judas Iscariot just waited 3 days? Judas Iscariotes esperasse somente 3 dias? If he just waited 3 days, Se ele esperasse apenas 3 dias, what do you think will happen? o que vocês acham que teria acontecido? Jesus would have went straight to Judas Iscariot. Jesus teria ido diretamente And para he would have told Judas him, hey, diria: you thought you sold me. você acha que você me vendeu, But não the é? Bible says Mas a Bíblia diz the devil put that heart into Judas Iscariot, right? que o diabo colocou esse coração em Judas Hey, Iscariotes. Judas, Judas, it wasn't you. não foi você. It was devil who put that thought into you. Foi o diabo que colocou esse coração em você. For what? Por quê? To fulfill God's promise. Para cumprir
a promessa de Deus. Hey, don't worry about it. Oh, não se preocupe com isso. It wasn't you. Não foi It você. was all part of the glory of God. Tudo isso é para a glória de And Deus. because you betrayed me, I died on the cross. Porque você me traiu, eu morri na cruz. And I washed away the sin of the world. E assim eu lavei o pecado de toda a I humanidade. made everybody righteous. Eu tornei todo mundo justo. Don't condemn yourself. Não se It's condene. okay. Tudo bem. Follow me. Siga-me. Right? Certo? But sadly, Mas infelizmente, Judas repented of himself. Judas Iscariote se arrependeu He followed his own thought. e seguiu seu próprio pensamento. If he just waited 3 days, Se eu esperasse apenas 3 dias, just 3 days, apenas 3 dias, Jesus would have changed everything. Jesus teria mudado tudo. Amen. Amém? And there will be, in the New Testament, there will be the first book of Judah, second book of Judah, third book of Judah. E no Novo Testamento teria o primeiro livro de Judas, segundo Judas, terceiro Judas. Yeah? Yeah, everyone, this is how Satan works in our hearts. Pessoal, é assim que Satanás trabalha no nosso coração. He gives us the thought to betray the promise, to close our heart to the promise. He gives us that fear. Ele coloca esse coração dentro de nós de esquecer da promessa, de ter medo, de não acreditar na promessa. And then when we close our heart to the promise and we throw it away, E quando a gente não vai mais com a promessa e a gente abandona, and then Satan gives us condemnation. Look at you. How could you betray Jesus like that? How could you have no faith like that? então Satanás começa a nos condenar. Como você não acreditou em Jesus? Como você abandonou a promessa? Olha como você é. But does Satan ever stop? Mas Satanás para por aí? Satan makes us remember that year after year after year. Mas Satanás começa a fazer eu me lembrar do ano passado, retrasado, do outro ano. Do you know why? Sabe por quê? Because even Satan knows, Porque até Satanás sabe. even if 10 years pass, Mesmo tendo se passado 10 anos, even if 80 years pass, mesmo tendo se passado 80 anos, the promise that God gave to me 80 years ago is still working. a promessa que Deus me deu há 80 anos ainda está trabalhando. Amen. Amém? So Satan is afraid. Então Satanás tem medo. He's afraid that we will throw away our thoughts Ele tem medo que a gente abandone o nosso pensamento and then we'll once again look to the promise of God. e que a gente olhe mais uma vez para a promessa de Deus. And that promise is going to allow the work of God to explode in our life. E ele tem medo que essa promessa de Deus se cumpra e realize a vontade de Deus na nossa vida. Amen. So that's why Satan worked very hard in Judas Iscariot's heart to make him kill himself. Por isso que Satanás trabalhou tanto na vida de Judas Iscariotes para que ele se Oh matasse. my God, you have to do it before Jesus resurrects. Ah, não, que ele tem que morrer antes que Jesus ressuscite. And you have to kill yourself before Jesus comes back. Let's go, let's go. Ele tem que se suicidar antes que Jesus ressuscite. Vamos, vamos, vamos. Because Satan knows Porque Satanás sabe in just 3 days, que em apenas 3 dias, if Jesus comes to Judas, quando Jesus voltar para Judas, Jesus is going to change Judas into the image of God. Judas vai ser transformado para a imagem de Deus. Everyone, this is God's heart towards us. Pessoal, esse é o coração de Deus para conosco. When Peter walked on the water, Quando Pedro andou sobre as águas, now I know. agora eu sei. How did he come back? Como ele voltou? He came back walking with Jesus. Ele voltou andando com Jesus. Because that's how Jesus works. Porque é assim que Jesus trabalha. So when I think about that, I'm very thankful inside of my heart. Então eu pensei nisso cuidadosamente dentro do meu coração. Amen. Amém? So God is going to work through each and every one of our brothers and sisters here in Portland. Deus quer trabalhar no coração de cada irmão e irmã que está presente aqui. So let's finish here. Então vamos terminar por And we'll hoje. pray. Eu vou orar. Dear God, we truly thank you for your Senhor, grace. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua graça. Lord, truly, there are many things in the Word of God that we don't even know. Tem tantas coisas da palavra de Deus que nós não conhecemos. There's so much of your heart that we don't even learn yet. Nós temos tanto coração de Deus que ainda não aprendemos. So God, please guide our hearts.
Por favor, Senhor, conduza o nosso coração. Lord, let us distrust ourselves. Que nós não confiemos em nós mesmos. Lord, give us the heart to be able to look only to your promise. Que nós possamos olhar somente para a sua promessa. So God, we truly thank you. Nós te agradecemos, Senhor. And in Jesus' name we pray. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Thank you very much. Muito obrigado.